Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar, seja muito bem-vindo de volta. O material que vocês vão ver a partir de agora é um marco histórico para o canal do meu tio Oscar. Eu tive a alegria e a honra de conversar, de bater um papo com um dos maiores críticos de cinema do Brasil, um dos mais reconhecidos e mais lembrados, Rubens Evald Filho. Ele gentilmente me recebeu em sua casa para a gente conversar sobre a carreira dele, sobre questões até pessoais dele e também, é claro, sobre a cobertura do Oscar, que ele já faz desde a década de 1970. Com milhares e milhares de filmes assistidos, sem dúvida, ele é uma grande referência para todos os críticos e também foi uma referência para mim lá no início da carreira. Eu peço desculpas de antemão a todos vocês, porque uma das câmeras ficou aí com o foco um pouco não muito correto e está um pouquinho embaçado aí, justamente a câmera que me focaliza praticamente a entrevista toda. Peço desculpas de antemão e falo já de cara que a gente tentou amenizar isso aí na edição. A partir de agora, confira então esse material exclusivo do canal Meu Tio Oscar e que é um grande marco de referência aqui para o canal, Rubens Evald Filho. Acompanhe. Pessoal do canal Meu Tio Oscar, assim como em qualquer área de conhecimento, como em qualquer setor da sociedade, sempre a gente tem as maiores referências, os nomes mais conhecidos. E quando o assunto é crítica de cinema no Brasil, tem um nome que eu tô tendo a honra e a alegria de conversar hoje, Rubens Evald Filho, com seus mais de 50 anos aí de carreira. Rubens, obrigado, antes de mais nada, por estar conversando aqui comigo, por ter aceitado esse convite e ter me recebido aqui num dia de chuva, num sábado chuvoso, para a gente conversar sobre Você conseguiu acabar comigo agora. 50 anos de carreira, eu dei uma rabeada assim. Meu Deus do céu, eu estou com 50 anos de carreira mesmo. Eu só não pensei que pesava tanto, que era tão difícil. Poxa, pesou, sabe? E que ia ser assim... Evidentemente, eu cortaria 10, né? Por que eu vou ficar com 50 anos de carreira? Então, você fica gordo, barrigudo, caindo, machucando a perna. E aí, em vez de pôr você para fazer o programa direito, te botam de fundos. Quer dizer, isso é o que vai acontecer na vida sempre, né? É essa altura. Mas é duro, é duro. Mas eu acho, de qualquer forma, você não é uma pessoa de fazer mal. E não é isso. Você acha que é bom ter esse tempo todo de carreira? Rubens, isso é bom ou mal? Sem dúvida é muito bom. É. Porque eu acredito, e é isso que eu vou começar as minhas questões por isso, me parece que o cinema continua sendo e sempre será a sua vida, seu motivo de acordar todos os dias, né? E você construiu uma carreira que pouquíssimas pessoas aqui no Brasil tiveram. Você é o nosso Roger Ebert. Que engraçado. Eu não... Você já nunca parei para pensar, não. Porque vem, sabe? Ela tem, sim. Antes de você chegar aqui, eu estava escrevendo a minha primeira crítica que eu fiz com o primeiro grande jornal que eu escrevi. Tá? Copiei, inclusive, a crítica. Era Godard. Era um filme de Godard. E o que é uma coisa bizarra, né? O Godard é uma pessoa louca. Belmondo. E aí, eu estava escrevendo agora e eu fiquei surpreso. Falei, gente, não é meu texto. Então, o meu texto piorou com o tempo. Porque o texto, com o país que se vive, com o momento que se vive, piorou muito. Não sei se você já sentiu isso. Você me dá a impressão de ser uma pessoa que escreve bem. Sim. E, portanto, às vezes você vai escrever coisas, frases bem tratadas, com intenções, com jogadas, e aí as pessoas tratam assim, que porcaria que você está escrevendo. O que é isso? Sim. Porque quando não é isso que eles estão querendo ver filme de super-herói, E daí para pior. Então, a gente já pior. A gente vai chegar lá, Rubens, mas eu queria resgatar um pouco, com a sua permissão, o início mesmo. Lá atrás, você é natural de Santos, né, no litoral aqui paulista, enfim, por ter vivido a vida inteira em torno do cinema,
quais são suas primeiras lembranças, ainda sem saber que iria ser isso a sua vida? Você lembra o primeiro filme que você foi ver no cinema, por exemplo, na sala de exibição? Você tem essas primeiras memórias? No livro do Oscar que eu fiz, que agora está sumido, mas eu contei um pouquinho da minha vida, que era uma vida meio esquisita. Ela é difícil expressar-me quando eu não era... Talvez aquela coisa espírita fosse marcante naquilo. Mas eu não tinha a menor ideia de quem eu era, do que eu sabia, do que... de quem eu era, eu viria a ser. Não tem isso. E os primeiros filmes que eu vi foram numa matinê baby, que eles chamavam, lá em Santos. Cine Atlântico. E tinham... Olha aí, tá vendo? Eles estão fechando, inclusive. Já comemorando. Então, na verdade, eu lembro do filme da Ava Gardner, lá do Barco das Ilusões, que era uma cena importante, onde ela chorava sozinha. E aí eu amo a Ava Gardner até hoje, e quem vai me culpar por isso? Mas eu devo muito a duas revistas que eram feitas na época. Uma era chamada Cinelândia e a outra era Filmelândia. E ambas pertenciam ao dono da Globo. Roberto Marinho. O Roberto Marinho, que transcreveu para cá. Durou só 10 anos mesmo, depois eles tiraram. Mas a Filmelândia eu aprendi muito, porque você tinha 10, 12 historinhas contadas. Você não sabe como eu aprendi ouvindo as historinhas. E aí eu registrava, porque tinha coisas... essas historinhas eram tiradas de roteiros que poderiam ser modificados depois. Algum ator foi tirado de cena. Quer dizer, imagina, isso é uma coisa que me interessa muito, sempre, desde moleque. Claro. Eu fui procurando. John Saxon, você lembra quem é? Aí eu fui falar para ele, você sabe? Ele falou, você sabe que eu nunca me falaram que eu tinha cortado essa cena do filme e que eu fiquei sem entender? Quer dizer, através de uma revistinha de fã, só que ela tinha, ambas, tinham o pessoal, era bom. A Cinelândia, eles punham diretores europeus, diretores argentinos, eles discutiam John Ford, todos os grandes diretores de cinema, e aí botam as fotos também das grandes estrelas belas que estavam... E isso tudo, essa mistura de fantasia com realidade, de literatura, porque eram bem escritas também. Tudo isso, eu acho que é o comecinho da minha vida ligada ao cinema mesmo. Em outras entrevistas, você já declarou várias vezes que desde essa época você começou a fazer uma anotação em cadernos, né, de forma até manual, de todos os filmes que você assistia, o diretor, né, o título, isso, o ano e tudo mais. Começou mais ou menos aí nessa mesma época? Ou seja, na infância ainda? Um pouco mais tarde, porque você tem que estar na escola. Sim, maior, né? Alfabetizada. Alfabetizada, né? E aí é lá que eu começo a fazer o Oscar. Com Sim. todas as votações, os filmes. Mas era o que eu achava, Sim. o que eu gostava. E necessariamente. Que era um aprendizado, né? Essa é uma coisa que é bom fazer quando eu tinha 9, 10 anos de idade. Que tem que começar cedo, porque senão não fica sem sentido, mas né? Mas você sabe, mas eu fazia isso, só que só dos filmes que eu ia ver na sala. Na sala de exibição. Os filmes que eu assistia na TV, ou na minha época já tinha VHS, DVD, eu não fazia isso. Eu fazia dos filmes do cinema. Você nunca parou, né? Essas anotações, elas começaram lá na infância e vieram para sempre. Em 2009, no jornal Folha de São Paulo, né, foi publicada uma reportagem de que você estava atingindo 30 mil títulos, né, desde esse início. Hoje já está chegando a 40? A gente já está chegando próximo aí de 40? Bem mais. Bem mais de 40 mil títulos? Tá. De 60 para 70. Está indo assim. E a fórmula continua a mesma? O título, o diretor e uma nota sua? Cotação, depende muito do... Quer dizer que hoje em dia mudou a maneira, né? Então eu ainda escrevo muito filme e arquivo. Já deixo a historinha arquivada. Viu um filme na Netflix, imediatamente ele está arquivado. Mesmo que não vai passar agora, não tem importância. Em determinado momento,
alguém vai precisar saber o que é o filme, se é bom ou não é. É um working in progress. A gente se sente, você deve sentir a mesma coisa, de sentir a necessidade de se trabalhar para isso, sabe? Ou trabalhar o ator que você quer, ou a atriz. É que aí que houve um esvaziamento, me parece. Eu estou fazendo nesse momento, para essas coisas que se põem, enfim, sobre cinema, etc. Estou fazendo Doris Day, que fez o aniversário até 4 dias atrás, vai fazer 100 anos, sabe? Então, é uma forma de eu ainda semear um pouquinho, porque as pessoas já sabem muito pouco. Muito pouco. Elas não têm mais noção da coisa. E elas não sabem também dramatizar, escrever. Então, eu me tornei escritor, éramos 6, tá aí, inclusive, vai voltar, por causa dos filmes que eu vi, dos roteiros que eu li quando criança. E quando chegou a hora de escrever, eu sabia. Eu já era um escritor e nem sabia, sabe? Já havia um acúmulo desde lá de trás, né? Da narrativa. Eu sabia como é que era essa narrativa. Interessante. E como é que foi, tudo bem, tinha aquela questão da infância que era, acredito, um encantamento, né? E essas revistas todas. E quando chegou aquele momento de decidir que o caminho que eu vou seguir, sempre teve a certeza de ser alguma coisa ligada a cinema? Porque, ao que me consta, você fez 4 faculdades, né? E algumas delas não ligadas necessariamente ao cinema, por exemplo, Direito, né? Era uma cidade particular, que Santos era uma cidade particular. Então eu consegui fazer uma faculdade de manhã, 2 à tarde e 1 à noite, na mesma cidade de Santos. Nossa. E ainda dava para dormir um pouquinho. Olha que delícia. E aí... Então, Santos era uma cidade privilegiada na época. Ainda é legal. Eu gosto muitíssimo e volto lá. Acabei de receber prêmio, inclusive, de carreira, pela primeira vez. Mas sem isso, essa coisa de você escrever, de você fazer. E eu fiz teatro também, né? Eu fiz muita coisa, não dizer verdade. Exatamente. Sabia? Mas você concluiu os 4 cursos de graduação? E ainda fui fazer outras coisas. Aí sim, eu fiz uns pós-graduação de 6 meses só, para aprender um pouquinho, para ficar um pouco mais... Eu fiz teatro, inclusive, também. E dali para efetivamente começar a escrever profissionalmente, né? Ao que me consta, o Rubem Biafora foi muito importante, né? No seu ingresso nos periódicos aqui de São Paulo, Não. Né? Não? Não. Não? Não. Isso é lei. Lenda. Lenda, a palavra que eu ia falar. Me roubou a palavra! Que coisa! Desculpa. Não deixa nem eu falar. O Rubem Biafra eu não conhecia, inclusive, mas ele era uma pessoa boa, embora as pessoas achassem que ele não tinha inimigos, bababá, ele era uma pessoa boa e imediatamente olhou para mim e achou que eu era bonito. Ele não era gay, não tinha relação nenhuma, mas ele achava que tinha um tipo. Ele gostava desse tipo de pessoas. Que é uma pessoa alta, assim, um cara de exterior, sabe? E uma pessoa simpática. Eu era, hoje sou menos até, mas eu já era uma pessoa simpática. Então, fui fazer, ele me falou, vamos fazer amanhã um filme. Era com Everton de Castro. E aí eu tinha que pegar um texto e falar. Aí eu falei, ué, mas já começou? Já? Tá bom. Aí fiz o texto, uma primeira vez pegou, aí é um filme chamado As Catinhas. Tá? Então, a grande curiosidade é que eu não queria ser ator. Eu nunca quis muito. Nunca fiz questão disso. Porque a minha vaidade, junto com eu sou muito... Derrame outra palavra agora. Você está indo bem. Eu sou muito tímido, num certo sentido. Eu não faço a melhor... Você quer saber? Você que agora nos YouTubes da vida... Diga. Eu descobri que eu sou engraçado um ano atrás. Eu não sabia. Aí as pessoas começaram a cobrar. Mas o que? E aí que eu vi, sim. Eu claro que com você eu já vi diversas piadas, inclusive. Sim. Mas eu não sou um vaidoso de ator, por exemplo.
E olha, já tive cada convite. Fazer o papel do Orson Welles, por exemplo. Esse é difícil recusar, não é? Esse é bem... poxa. Gente, é uma peça especial dele, você tem que fazer papel fundamental. Um ator que me convidou, conheci um amigo meu, e eu falei, não vou ficar, não. Pois é, você tá citando aí convites e tudo mais, você teve experiências com o cinema profissional, não como crítico, mas também com o cinema. Como ator, você citou aí As Gatinhas, mas você também participou como assistente de direção, me corrija se eu estiver errado, por favor, em Casa das Tentações, como roteirista em Relação do Baralho. Ter esse conhecimento prático de fazer cinema ajudou ou influenciou de alguma forma no papel de crítico? Ajudou e influenciou. Ambos. Dos dois jeitos. Eu tive nesse o Biafra que eu estou falando. Ele era uma pessoa muito doce. Sabe o que ele fez no filme? Ele ficava meio perdido. O último filme que ele fez, ele não sabia como acabar, como dirigir. E aí eu tô vendo, vai fechar, vai acabar, precisamos fechar. E aí tinha uma atriz, Elizabeth, que era parceira da Norma Bengel. E aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, por que a gente não faz? Bota ela cantando, ela é cantora, tal, e deixa o fim da noite caindo. É um bonito momento para ter. Ela deixou eu dirigir, ela fez a canção. Então ficamos praticamente 2 horas, e aí fomos embora e nunca usamos essa cena. Aí que eu descobri que ele era tão generoso, que ele me deixou dirigir uma sequência inteira de musical. Eu juro por Deus que eu não fiz de propósito. Eu fiz tentar ajudar rapidamente. Porque como ele não sabia, ele cortou do filme também. Não. Mas pura generosidade. E há uns casos assim, onde as coisas acontecem, sabe? E você não esquece também que você não levou muito a sério. Dentro dessa tua evolução minha, eu era muito tímido, né? Eu era uma pessoa muito... Retraída. Eu tenho que te contar também que em Santos eu fiz o grupo do teatro também. E aí a família não queria que eu fizesse ator. Tem essa história. Então eu fiz escondido. Claro. E aí o grupo ia viajar para a Europa. Então eu mudei, passei a ajudar o grupo, fazer o grupo, mas não como ator também. Mas, eventualmente, voltei a fazer como diretor de ator. Também é uma experiência boa. Mas a sua família, os seus pais, no caso, eles eram contra também o lado do crítico, jornalista de cinema? Ou era mais a questão do ator? Já se tinha essa ideia de que, sei lá, cinema é coisa de... Eles gostavam muito de cinema. Ah. Aí tem coisas engraçadas. Você vai me mexer numa ferida agora. Meu pai tinha uma família que era bananeiro, tinha bastante dinheiro, e perdeu tudo quando chegou aos 60 anos. Perdeu tudo mesmo. Ficou, e eu sustentei a família dali em diante, nos próximos 20 anos. Mas ele era uma pessoa boa de coração, sabe? Aí ele, claro, que saía com as vedetes para se divertir. Sim. E nada deixava ele mais feliz do que eu sair com as vedetes para divertir. Teve o Festival do Rio, cobrindo todo o festival que tinha. Quem me escolheu para ser o colega dela foi Esther Williams, que para mim era a maior estrela possível, porque eu era um nadador, né? Você imagina a pensar e ela então ficou o tempo inteiro comigo, tal, não transamos, mas nos abraçamos e terminamos dançando na praça do Rio de Janeiro, assim, os dois assim. Meu pai quase teve um infarto de ver assim. Mas ele ficou tão feliz. E eu também. Claro. Porque, era um nadador. Vou nadar com a rainha da natação? Não pode ter mais, né? Claro. Para mim, é o auge. O sonho realizado. Aí E ele ficou muito feliz. E
Eu vou te contar uma coisa até muito pesada, num certo sentido emocional. Meu pai, eu tinha muita dificuldade em me relacionar com ele. Minha mãe, eu descobri só agora, um tempo depois, quando ela faleceu, que ela era uma chata, criadora de caso, fazia tudo que eu fazia, ela cortava, todas essas coisas que eu fiz, de cinema, literatura, foi todo contra ela, sabe? Olha que coisa engraçada. Caramba. E eu não percebi. Estou percebendo agora, 10, 15 anos depois dela ter morrido. Que erramos os personagens. Sabe? De repente, a mãe é a problemática e o pai era um santo. Era uma gracinha. Sabia com todo mundo. Santos Futebol Clube, aliás, eu sou do Santos Futebol Clube até hoje também. Ele pôs uma cadeira para mim. E é por isso que eu conheço Pelé também. Porque eu era o único crítico de Santos. Santista, então a gente já tinha conhecido. Bom, mas enfim, como a gente percebe as coisas erradas, né? Muitas vezes. Estou te falando uma coisa de verdade mesmo. Então, de certa forma, isso não te impediu nem te atrapalhou de forma, pelo menos, consciente, né? Já que você está percebendo isso hoje. Não foi pouco tempo. Uns 10... Tem uma temporadinha que deu isso. Como eu te disse, você viu que eu sou espírita, e aí eu vou te falar a verdade também. Meu pai apareceu no sonho e começou e pediu desculpas do que ele tinha feito errado. Aí que eu falei, olha, eu não tenho nada que perdoar. Desculpe. Ao contrário, você fez tudo que podia fazer para mim. Olha, que coisa. E eu aí, olha, agradeço muito, muito. Eu aí vendo que a mãe não veio, que não estava, que eu falei, caçamba, que engraçado. Quem cortava as coisas era ela, sabe? Quem não gostava de mim era ela. E o meu pai era um santo, uma pessoa boa. Que bom que eu gostei de descobrir, não é? Senão ia ter uns traumazinhos. Agora não, agora também já foi, as coisas vão e vem. Mas o cinema te ensina tudo isso. Então, isso que eu ia emendar nisso, né? Em outras entrevistas você já falou várias vezes que o cinema sempre foi seu companheiro e sempre te ensinou muito, não só do ponto de vista técnico de fazer cinema, mas de encarar a vida, de encarar as pessoas. Foi isso mesmo? O período todo, desde a infância até hoje, ele continua te ensinando, Rubens? Continuava, demorou para sair. Porque eu era uma pessoa muito tímida, era uma pessoa muito difícil comigo mesmo. É tão íntimo que não dá nem para contar muito. Claro. Mas tem coisas assim, tipo, que impediu o meu desenvolvimento, sabe, como pessoa. Não, tive mulheres, tive várias, inclusive algumas que tiveram os filhos e onde estão as crianças. Eu ainda procuro agora, você sabia disso? É mesmo? Tem uma historinha as mulheres me batem muito ainda agora. Mas eu estava, por exemplo, num teatro, e eu estava já no Jornal da Tarde na época, né? De televisão. Sim. E aí a moça veio falar comigo, olha, sabe, eu queria que você me fizesse um favor. O que é, não? Era um teatro, é que eu preciso engravidar, porque ela era nordestina, a família era muito rica, ela precisava ficar grávida e não está conseguindo. Se eu me arrependia, deveria ou não fazer isso? Pergunta para o macaco, ele quer. E eu falei, claro, não tem problema nenhum. E aí eu lembrei da história agora para contar, que eu tinha esquecido um pouquinho. E ela foi na casa da família dela, aqui era uma família grande, todo mundo esperando, assim, parece novela. Eu nunca vi isso em novela, é verdade. Esperando para entrar, cumprimentei um a um, e tudo arrumadinho, assim, com copinhos, com coisinha. Podemos entrar? Então, por favor, entramos na sala, dancei. E aí fica até hoje, será que eu tenho filho ou não tenho filho? Teve uns casos assim, até de pessoas que tiveram acidente de avião, que eu falei, gente, está com uma cara de filho que eu perdi. Cara! É complicada a vida. Então a vida não é assim tão
Não é tão linear, não é tão simples, não é tão exatamente. fácil. Se tive esse defeito, perdão. Eu nunca existi. Mas olha, Rubens, eu diria que eu que também circulo no meio cinematográfico, é um meio cheio de coisas que talvez não sejam tão tradicionais, né? Vamos dizer assim. Você já pensou lá na época atrás, depois que você teve essas experiências com roteiro, com assistência de direção, Muita atriz, ser né? diretor? Muita atriz. Muito. Muita, porque eu fiz novela. Sim, pois é. Então é lógico que eu tive relações com novelas, porque as atrizes gostam de fazer novela. Sim, até pela exposição que tem e tudo E a mais. gente gosta de atriz. Vice-versa, sabe? Pois é, você citou inclusive o Éramos Seis, foi o maior sucesso talvez da história das novelas da SBT, né? Uhum. Como é que foi esse trabalho com o Silvio de Abreu? Foram vocês dois, né, que escreveram juntos? A história com o Silvio é um pouco mais profunda. Aham. Irene Ravache era minha amiga do rapaz de Santos, que é casado com ela até hoje. E eles eram muito próximos, ela também ficou muito próximo. E ela dizia, olha, eu tenho um amigo que você vai gostar muito dele, porque é a tua cara, vocês pensam igual, você fala a mesma coisa, são loucos por cinema, vocês conversam tanto sobre isso, só que agora precisam se conhecer. Eu fiz um primeiro livro meu, pequenininho, assim, bonitinho, e escrevi assim, Silvio, aí conforme a Irene, ela disse que a gente tem que trabalhar junto, vamos combinar isso. Uma coisa assim. E ele falou, sim, legal, que bom. Quando ele teve uma primeira ideia para o Massaíne, ele me chamou. E a gente sentou e virou muito amigo. Primeiro porque ele tem um senso de humor muito grande. Ele fez muita chanchada, muita comédia. Dirce Gonçalves ele fez, sabe? Hebe. Então, e ele faz isso desse senso de humor mesmo. E aí a gente teve altos e baixos, como todo mundo. Mas fizemos os dois novelas, mais ou menos semelhantes, na mesma hora. E ele aí brigou na Globo, e eu larguei a Globo e fui fazer o Drácula. Sim. Eu fiz a novela do Drácula. E foi a última novela do canal. Olha, é engraçado, mas essas coisas que tornam sabor à tua vida. Com certeza. Não é? Então, eu conheço todos os atores, trabalhei com todos, sou amigo deles. E eventualmente nós voltamos para Tupi, que eu adorava Tupi, adoro, hoje acabou, mas... E aí mudou o diretor da Tupi, você imagina. E estava no lugar Henrique Martins, eu não sei se você lembra quem é, já faleceu. Foi o grande amor da Leila Diniz. E aí ele falou, olha, estou sem história, não tenho o que fazer, o que eu vou fazer? Você também não, porque a história ficou muito cara para nós, o que a gente faz? Aí a gente tinha lido a sinopse, não li sinopse da história em quadrinhos. Não... Então, olha, uma semana a gente volta. E aí voltamos e apresentamos, ele amou a novela. E aí a novela virou um grande sucesso, que nos levou para a Globo, inclusive, cada um fazendo uma novela. E fomos amigos até hoje. Continuamos a ser amigos. Vai ter uma nova versão. Depois não teve um Silvio Santos ou alguém lá do departamento artístico? Pararam, né? Eles não quiseram mais dar prosseguimento, né? Eles são esquisitos, né? Eles são pessoas esquisitas. Eu estou liberando muito para não falar. Você quer uma história deliciosa também? Vamos lá. Eu fiquei 8 anos no SBT fazendo essa coisa de Oscar. Sim, sim. Né? Eu acho que quanto que eu fiz? 30 e tantos anos, né, de Oscar. Sim. Mas eu tive com o SBT especificamente 8. 8. E fazíamos um tratamento ótimo, uma perfeição. O Silvio muito educadinho, tal, tudo sem problema. Me pagavam para ir lá ver os filmes antes e voltar. E aí tinha aquela festança lá dentro. Ambiente maravilhoso, tá? No último show que a gente gravou, a gente viu que mudou um tom, as coisas esquisitas, não tão bem assim. O que está vendo? Silvio Santos foi convidado pelo Oscar, pela Academia, para ir ver.
na festa. Trataram ele tão mal, acharam ele, que ele voltou e acabou com ele. Não tem acordo nenhum com... Acabou, ele não compra mais direito de Oscar. Não. De pura raiva e pura... Porque não trataram ele bem. Ele é Silvio Santos, foram mexer com ele, tá certo ele. E aí a gente ficou meio assim, o que vamos fazer? Sabe? Mas e aí fomos para o outro canal e tal, enfim. Então, Rubens, mas até você antecipou uma pergunta que eu ia te fazer. O SBT é a emissora que melhor tratou o telespectador em relação ao Oscar? Você já trabalhou transmitindo na Globo, na TNT, na HBO? 12 anos de Globo. SBT a melhor experiência para o espectador foi sempre SBT? Sempre. Simplesmente sempre. Só que não me levaram para lá. Acho que o erro foi esse. Deveria ter ido para sentar do lado do Silvio, né? E a gente, pelo menos, eu quebrava um pouquinho. Não, que vai melhorar. Assim, vai vir uma atriz bonita e tal. Mas não foi. Foi assim, ele não quis. E o SBT, ele tem essas coisas esquisitas, né? De quebrar. Às vezes ele toma a decisão e é isso, né? E quebra. Você se lembra daquela coisa do Oscar que teve? Que eles também mandaram as pessoas erradas, lembra-se disso? Que aí a apresentadora, a jornalista, falou um monte de bobagem, tudo errado. A repórter lá no tapete vermelho, lembro. Isso é lendário. Lembro, isso foi uma das coisas mais famosas. E é pura verdade. E eu estava com a moça do lado, né, a Gabi. Marília Gabriela. A gente é a Gabi também. Sim. Aí a Gabi começou a ficar com raiva da moça. Tira essa mulher daí! Essa mulher tá fazendo tudo errado. Gabi, fica quieta, é nossa colega. Eu não vou falar com uma colega nossa. E ela fazendo tudo errado. Lembra, tem uma coisinha ótima, que ela pegou o Richard Dreyfuss, que tinha 2 crianças, e ela chegou, que crianças lindas. Aí ele disse, pois é, boas crianças mesmo, né? Eu peguei na rua agora. E tem uma outra famosa também, da Sharon Stone. Que é na porta, que ela chega, mamãe, aí a Sharon Stone, a gente não ouviu nem direito o que falou. A Sharon Stone olhou para ela e falou, largou a outra, você vai de menos. E ao vivo, né? Ela falou de que fazer papel de prostituta é muito difícil. Ela mandou a merda, né? De uma forma sai. Claro que vai fazer isso. Então tem essas histórias divertidas para gente contar. Então, eu queria saber especificamente de uma outra transmissão. Essa não foi... Oh, meu Deus, estou falando tudo a verdade. Então, essa não foi no SBT, essa foi na Globo e para mim foi uma das transmissões mais... Eu não sei se vocês estavam tensos lá nos bastidores, mas foi em 97, na verdade cerimônia em 98, mas referente ao filme de 97, foi você e o Arnaldo Jabor na Globo. É a última vez que eu vou para a Globo. Me dava a impressão de que ele falava e você retrucava, ou assim, as opiniões não casavam muito. Teve alguma coisa ali no bastidor esquisito, alguma animosidade, mas alguma não coisa assim? Inclusive, onde é que eu tive 2 dias atrás, num show de teatro, e quem estava? Jabor. Sim. Aí eu falei, gente, a gente é amigo de novo. Eu não tinha percebido. Mas ótimo, melhor ser bom amigo, né? Lógico. Ele já está com certa idade, eu também, como diz você. Não, o que aconteceu é muito curioso. O som falhou. O som falhou? O som falhou, que vinha do exterior, falhou. E aí estavam todas as pessoas sentadas que participaram ou ganharam de Oscar. Certo? Sim, era o álbum de família, né? E estava sentado tudo ali. E eu comecei a falar nisso aqui, tudo. De repente, vieram as crianças que tinham ganho o Oscar e agora estavam com 70 anos. E eu comecei, falei, caceta, eu vou me dar NAC. Você acredita que eu acertei todas? Eu estava assistindo, Roberto. E você acredita que quem estava do lado, como é que é o nome dele, do apresentador? Roberto Machado? Não. Renato Machado. Renato Machado, que é uma graça de pessoa. É uma pessoa educadíssima, ótima. Você que sabe que eu peguei ele virando para o Jabor e falando assim, ele sabe de tudo. Posso esquecer desse... Não posso, né? Amo ele, né? Acho que é uma maravilha dizer isso. Mas esse aí, juro por Deus, o santo me ajudou. Porque eu não tenho como saber. Por quê? Porque o menino, quando fez o papel, tinha 8 anos de idade. Agora está com 80. Não dá
dá para saber quem é. Mas por eliminação eu fui conseguir tirar. É, Mas, então não houve essa coisa Ao contrário, ficamos bem, inclusive com o Jabor. O Jabor teve um problema que ele brigou, lembra-se? Com o comediante. Sim. Sabe? Ele falou assim, isso é péssimo. Era o Robin Williams. O Robin Williams. Que ganhou até o Oscar naquele ano, inclusive. Então, e tal. e ele falava mal dele. E depois, quando ele viu que o público virou contra ele... Aí ele... não é bem assim. Ele não imaginou, ele imaginou que ele ia ser o Robin Williams ia ser um cara pequeno, de má qualidade. Então, você citou aí, essa foi a última sua transmissão na Globo, mas foi a emissora que você mais transmitiu desde a década de 70, certo? Foi ali desde 73, Eu acho que se não sim, me engano. eu não sei também, não fiz as contas tão direito assim. Mas como é que foi esse convite? Você obviamente já assistia antes de ser comentarista, né? Já acompanhava, já sabia o que era academia desde antes, não? A história é outra também. Também está no livro. Eu já era jornalista, obviamente, Claro. e fazia em casa reunião dos amigos jornalistas. Sim. Sentavam, a gente era mais simples também antigamente, né? Sim. Também mais barato, tudo, as coisas Claro. é outra. E sentávamos e a gente fazia para ver quem ganhava, tá? E 3 anos seguidos, o jornalista da Globo, que me conhecia, né? Porque é amigo, né? Vinha acompanhar o programa, sabe? E às vezes todas eu acertei. E aí quando chegou a 4ª, ele pegou e falou, não deixa, eu vou pegar e vamos levar ele para lá. Então levaram a mim para a Globo, onde estava tendo uma coisa de jornalistas com diretores de cinema brasileiro, não estava dando certo. Não, e tem uma outra história interessante da Globo. Quem me coloca lá é aquele ministro que depois... Hélio Costa. Hélio Costa. Eu encontrei o Hélio há pouco tempo e falei, Hélio... E eu tinha escrito um artigo. Eu falei, Hélio, eu sou muito justo. Eu escrevi um artigo, você leu? Eu li, puxa, eu falei... Pois é, eu tenho que agradecer. Foi você que me pôs e falou, faz o Rubem falando. E aí eu fiquei 8 anos falando na Globo. Graças ao Hélio, que até acabou saindo. Sim. Né? Devo isso, foi muito gentil, o texto era menor, mas eu não tenho o que me queixar da Globo. As pessoas ficam reclamando e eu não tenho. As pessoas eram excelentes, os jornalistas, tem uma outra história maravilhosa minha. Eu estava fazendo... Eu ia muito ao domingo, sábado e domingo, o Neila Torraca é meu irmão, né? Então a gente aproveitava, dormia lá na casa dele. E aí eu recebi um recado, você precisa vir que morreu a Ingrid Bergman. Meu Deus, como é que eu faço? Não, vamos lá. Fui lá correndo e começou a fazer o programa ao vivo, né? Aí começa a Ingrid Bergman e aí o cameraman recua. E eu não consigo ver o que está escrito no teleprompter. Aí eu começo assim. E começa inventa um pouquinho, esse é um momento muito difícil, tal, tinha uma noção do que era, claro. Consegui concluir. E queria me matar. E aí, eu juro por Deus, foi uma coisa muito, para mim, e aí começou, que eu já tinha pré-gravado, né, da Ingrid Bergman. Sim. Terminou o programa, eu queria me matar mesmo de vez. Mas eu estou saindo, quem que eu encontro na porta? O diretor-geral da Globo? Globo, aquele que era famoso. O Boni? Não, o Boni é outra coisa. Também é... O Busoni? Não, mas anterior. Anterior ainda? Faleceu, não faleceu? O de esportes, aquele que escrevia coisas bonitas sobre esporte, tinha um texto bonito. Tá? Eu sou uma pessoa completamente alienada. Eu estou saindo, ele fala assim, oi! Eu falei, olá. Tá. Que bom, hein? Você está fazendo um trabalho bom. Sinal que você vai para frente. Que bom. Bom, obrigado, então, obrigado. Aí eu falo, quem é, meu Deus? Eu não sei quem é. É o diretor-geral da Globo. Tudo que eu contei para você aqui é absolutamente verdadeiro. Tá? E o que mudou, Rubens, dessas primeiras transmissões da década de 70 agora, para o TNT?
o feed ficou melhor, a informação, óbvio, hoje em dia tem internet, eu acho que para apurar as informações é um pouco mais rápido, não diria mais fácil, mas mais rápido, né? E principalmente assistir os filmes, né, Rubens? Como é que era assistir os filmes? Porque muitos chegavam meses depois aqui na década de 70. Como é que era assistir? Você viajava já naquela época para assistir os filmes lá? Boa pergunta. Que eu lembro e não. Eu comecei a viajar um pouco depois. 80, né? Não é assim também. Ainda assim, pensa o seguinte. Quem escreve como eu escrevo, quem pesquisa como eu pesquiso, Claro. não precisa ver o filme. Não precisa assistir? Não precisa. E não vai me dizer você que, não, eu vejo tudo. Não, você consegue perfeitamente e pensear e rastrear o filme igualzinho a mim. Porque a gente é do ramo. Claro, claro. Até pela experiência. Não é? Vê. Então vou te fazer uma pergunta que pode ser capciosa. Responda só se você Tá achar... louco pra fazer isso desde o começo. Não. Agora ele vai... Mas olha que eu te entrego, hein? Não vai ser assim, tá? Não, tem uma lenda, Rubens, que já li em vários lugares, de que em algum momento da carreira, ou sei lá, até hoje, você assistia 2 filmes ao mesmo tempo, ou 3, não sei. Procede isso? Em algum momento da carreira? Completamente. Procede. Totalmente. Muito tempo. É a época do vídeo, né? É a época do vídeo onde eu tô fazendo as revistas e aquelas coisas que... Naquela época a gente vendeu coisa pra cacete, né? Uhum. Eu não ganhei tanto assim, porque eu sempre fui meio bobão também. Devia ter ganhado uma fortuna. Não fiz. Mas, porque era tanta coisa para gravar, para mandar, blá, blá, blá. Então eu tive um período onde eu fui uma estrela. Por causa do DVD. Não teria nem tempo hábil de ver um depois do outro, né? E a única maneira era essa, punha 3. 1, 2 e 3. E eu dividia de um geralmente era infantil, então era só registrar, não precisava prestar muita atenção. O outro com legenda e o outro falado em inglês, com a linguagem. Entendi. Que eu falava as outras línguas também. Sim. Não, isso é pura verdade. As pessoas iam então em não casa, é lenda, isso é verdade mesmo. Totalmente. Entendi. Eu não sou mentiroso, né? Você Bom, percebeu isso, tudo que eu falo é verdade. Mas acho isso ótimo, porque às vezes falam aí e tal, acho que legal ouvir de você Não, mesmo, você falar isso. E porque eu gosto de fazer também, tem essa história, claro. né? E tem alguma mídia que você... Rubem, você conseguiu ser funcionário da Record, da SBT, da Globo, da Bandeirantes, da Cultura... escrever para a revista 7, para a revista Preview, Movie Trailer, para os vários jornais, para blog depois. Qual dessas mídias você gostou mais de fazer? A televisão, o blog, o jornal? Veja, né? Você não falou também. Veja, teve Veja também. Fiz 1 ano e meio até me mandarem embora. O pior lugar para trabalhar era Veja. Era Veja? Era o pior de todos? Era duro, que coisa... Não sei por quê, porque só eu que vou dizer aquilo que é ruim. Quem trabalhou lá sabe, né? E hoje está Deus castigando, né? Mas, aí era também por causa do dono da coisa, me viu no canal, né? No primeiro canal que eles fizeram, e eu estava lá como diretor. E ele me obrigou a pôr, mas era uma graça de pessoa. Para mim, foi... Quer dizer, então, na verdade, eu não tenho, assim... tantas pessoas que me sacanearam, sabe? Muita gente me mandou embora. Como é que é? A 7? Qual é o 7? 7. Não tem uma 7? Sim, a 7 que era a revista de cinema, que foi o até Não, então não é da 7, não. Tem da outra, que é de jornalismo também, enfim. Bom, também nem lembro, agora é tanta coisa. Mas o cara me chamou para dizer, não, preciso falar com você que eu vou ter que te mandar embora, porque o jornalista que está precisando muito de dinheiro, ele é alcoólatra, eu tenho que dar dinheiro para ele. Aí eu juro por Deus que é verdade. E aí eu falei, olha, na verdade eu vim aqui para agradecer, porque é o primeiro lugar que eu venho, onde eu trabalho, onde as pessoas me agradecem, cumprimentam e dizem, até um futuro. Ele fica daí. Bom, não sabia. Tá. É simples, Jesus não deu a menor satisfação para você, ou a menor alegria. Nada, imagina, tudo é assim. Entendi. E como é que você vê a coisa hoje, Rubens?
Para um crítico, horrível, né? Horrível, hein? Hoje horrível. Essa pergunta agora... Você que pegou desde a época lá. Parou de chover, agora tá bonito, tá verde. Muito difícil, gente. Tá duro, mas a gente não tem emprego. O emprego foi todo lixado, mas é verdade. E cada dia que eu vejo a coisa piorando muito. Mas tá muito difícil de você ter. O fato de eu ser uma personalidade conhecida, também não acho que não quer dizer muito, não. Pensa que... Eu eu acabei também, 3 meses atrás, é uma revista ótima, que eu fazia uma coluna semanal, e aí ela pagava 1.000, acho, por mês. E aí vai baixando. A cada 2 meses vai baixando. Adoro você é ótimo. Até acredito que ele gostava, né? Mas vai. Aí chegou a 200. Então tá bom, é o fim de uma bela amizade, né? Uma hora que não dá mais pra fazer. E é isso num jornal, de uma revista de primeiríssima linha. De grande circulação, de faturamento, né? Exatamente. Foi quando eu fui pro YouTube. Tá vendo? Agora diminuindo os youtubers? Olha, que isso. E aí eu fui, e aí comecei a fazer palhaçada. Ou seja... Você viu essa semana? Não viu nada? Você nunca viu, né? Essa semana? Passada? Não. Posso contar a historinha também? Por favor. Que foi a grande risada. Porque quando a Raquel Welch esteve no Brasil, eu fui o apresentador dela, o cara que controlou. E a Raquel Welch cuspiu na minha cara, não teve a menor bola, o menor interesse por mim. E ela estava muito bom. E aí ela foi... Fizeram um show de noite e não me convidar também, nem no show eu fui. E ela aí a gente ficou sabendo, porque eu trabalhava no Jornal da Tarde naquela época ainda, que era um baita jornal, né? Maravilhoso, de gente maravilhosa. Aí ela foi com um rapaz que ela pegou do Jornal da Tarde. Assim, conversando, tal, um rapaz educado, tal. Aí a pessoa no YouTube falar, e aí, foi assim? Falei, ele morreu de AIDS. As pessoas enlouqueceram de rir. Ele morreu de AIDS mesmo. Uhum. Ele estava fazendo cena só. Você conheceu muitos cineastas... Quase todo mundo. Brasileiros, enquanto era crítico, estrangeiros. Então, praticamente todo mundo. O fato de você ter conhecido muito cineasta, muito diretor, influenciava na hora de fazer crítica? Vou dar uma aliviada porque esse cara é meu amigo? Ou não, você nunca teve essa... Não. E era odiado eu por causa disso. Que babaca que eu era, né? Que burro, né? Que idiota. Você sempre escreveu o que você achava do filme. filme. Sempre o que eu pensava. E muitos deles me odiavam. Eu acabei de dar um livro ali agora, que a gente levou anos, uns 10 anos, 15 anos para ficar amigo. Sabe, diretor, que a gente acaba ficando amigo porque ele muda também, e eu mudo de alguma maneira. Mas essa eu tenho a impressão que é uma meia-culpa. Eu acreditava mesmo, eu fiz aquilo achando que era assim. Mas eu podia ter sido mais suave. Eu podia ter sido... Hoje em dia, quando eu faço, eu tento amansar um pouquinho, a não ser quando eu enlouqueço mesmo. E fico falando, que merda de filme, como tem merda de filme neste momento. Uhum. Esse último que saiu agora de blockbuster, nós vamos falar o nome? Melhor não, né? Não. Que é uma coisa manchada de preto, parece que cuspiram na tela, é uma coisa horrorosa. E aí o mocinho e a criança dele é a mesma pessoa e falam a mesma bostada. Uhum. É uma coisa horrível. Uhum. E as pessoas estão falando, não, hoje eu falo, 50 milhões de abertura. What? As pessoas são loucas, não é? Se der isso... Porque o anterior já era também, já não gostei muito daquela mocinha chatinha. Mas ainda tentei ser gentil, bababá. Mas esse não consegue fazer um filme bonito. Olha aqui como é bonita o verde. A natureza, né? A natureza, não é? Com e eles certeza. me fazem um filme que aqueles juntam aquele monte de gente, tudo horrível, fazendo as mesmas coisas. Eu não estou tentando até fugir do nome. Mas eu fiquei tão irritado com isso.
Rubens, então o que aconteceu? Você, por exemplo, que viajou várias vezes para os Estados Unidos para entrevistar ídolos seus, e aí você vê hoje o cinema produzindo muito remake, muita adaptação de quadrinhos, o que aconteceu? É uma busca tão desenfreada por dinheiro? Tá ficando mal você. Não, mas... Tá ficando danadinho. Ele é assim, dá umas puxadas nele pra ele não fazer isso. Piorou tudo, né? Mesmo desses blockbusters, eu vi vários interessantes. Sim. Eu achei que teve vários. Eu acho que degringolou agora. Nesses últimos meses, que eles começaram a pôr, primeiro, gente que não era do ramo. Eu acho que os diretores hoje, que estão assinando, são os verdadeiros bostas. Certo. Essa é a verdadeira razão que é ruim. Tá. Os primeiros que tinham aquelas ações, tal. Tinham figuras e atores interessantes, mulheres interessantes, situações curiosas. Porém, nestes 8 meses, que sejam por um ano agora, tem um tremelique dos piores, está muito ruim tudo. E tenho tido dificuldade de suportar filme americano desse aí. Sabe por quê? Porque os teus colegas vão ver e vão falar, é uma maravilha, porque eles vão falar, isso aqui é ótimo, e fica brigando com outro colega que é menos maravilhoso que o outro ainda. E vão ficar falando besteira. E como é que a gente vai falar besteira? Rubens, eu digo assim sempre. Você não quer se comprometer, né? Não, eu vou complementar o que você falou. Sempre teve blockbuster. Isso sempre existiu. Mas era diferente, né? Tinha um valor de produção muito diferente. Você pegar Você acha que tinha? Se a gente pegar um Amor Sublime Amor, que era uma Não. Estou falando agora de blockbuster. Agora se chamava recente, blockbuster. Agora, eu acho que tinha. Ainda assim que os últimos 2, 3 anos eram muito melhores do que um ano atual. Sim. Eu não tinha parado para comentar isso, mas eu acho que é isso mesmo. Viu? Houve um debacle e começaram duas pessoas para dirigir, e aí derruba um que botam, não sei, debaixo da cama, para ninguém pensar nele, não é? Eu acho que é esse que é o terror, e é por isso que a gente está vendo aparecer essas coisas assim terríveis. Mas foi um ano bom de Oscar. Então, os 8 filmes que estavam concorrentes eram dignos. Não estava nenhum ali assim, dizendo que era pavoroso, que o que era vendido aos pobres, aos ricos, sei lá o quê. Então, era bom. Como alguém que cobre profissionalmente há mais de 30 anos o Oscar, tem algum momento muito marcante na sua carreira das cerimônias? Não, eu não digo dos bastidores, da cerimônia, do que aconteceu lá em Los Angeles. Algum prêmio especial que te emocionou especialmente? Algum discurso de agradecimento? Algum apresentador? É meio difícil eu e você também, claro, que fazemos um tipo de trabalho em que esse ator, esse apresentador, essa performer, eles não são melhores do que a média e tem dentro de si coisas muito, muito tocantes. A gente teve, por isso que eu falei um pouquinho deste ano dos negros, eu não falei, mas sugeri, sabe, teve negros nesses últimos 2, 3 anos que com aquele país daquele jeito que está, com aquele presidente do jeito que está, eu não gostei do filme mexicano. Eu acho que ele pode voltar para a casinha dele e ficar na Itália, que aí é muito melhor. Eu acho o filme um bocó, totalmente bocó. Porém, você acha que eu não fiz uma campanha a favor do filme, no sentido de nós temos Fellini, que eu amo, ou toda a história, essa história é emocionante de você ter um presidente que vai acabar essa merda de presidente americano, que faz as coisas que faz, e todo mundo acha lindo, e a cada dia ligo no New York Times, está cada vez pior. Não melhora. É inacreditável. O que é isso? Então, sim, eu diminuí muito o que eu não ter gostado do outro filme, por causa disso. Nem falei muito, porque a gente é obrigado a fazer isso. Claro. Estou fazendo um papel social, né? E nem todo mundo tem a luz para ver isso, não é?
E o Neguinho, o Negão que ganhou? O Mahershala Ali? Não, o Mahershala Ali tá até aqui já dele, né? Fica falando tudo igual. O nome da Ali já vem com aquela cara, que a cara tá igual também já. Não é? Não, eu tô falando o Negãozinho que ganhou finalmente o Oscar. Ah, Spike Lee? Chatinho, criador de caso. Mas salve ele, né? Pelo menos teve ali um filme super importante, bem feito, safado, que vai contra todos aqueles merda que mandam. Então não está tudo tão perdido assim, né? Não, claro Esse que ano, não. eu acho que tem umas coisas assim. Falando agora então desse papo que muita gente sempre, todo ano fala que a academia é totalmente injusta, que ela só erra, que é sempre um absurdo, que ela deixou de premiar grandes cineastas. Você, com a experiência de ter coberto tantos anos, como se relacionar de forma saudável com a academia? As pessoas elas se inconformam muito, né, com certos resultados. Porque é importante para elas a marca. Mas qualquer pessoa que acompanha o Oscar de sempre e que tem um livrinho para lê-los, você vê que o Hitchcock, contando uma história que a melhor personagem é a governanta, desculpe, o filme já não é essas maravilhas. E aí vai. Então, se você quiser ver, é muito discutível a qualidade de todos os filmes que vão para o Oscar. Porque o mundo mudou. É muito diferente. Agora, acho que a gente tinha melhores atrizes, melhores estrelas, melhores figuras carismáticas. Tínhamos diretores muito interessantes, que estão morrendo, né, os últimos, por aí. Então, eu com sinceridade, dessa vez falando absolutamente sincero, você nunca me viu discutir coisas de júri, de quem é o melhor, quem não é o melhor. Não, nunca. Não nunca, gosto. Não gosto de discutir isso. Entendi. Acho não me pega, não me interessa. Deixa pra lá. São 91 anos de academia, de Oscar. O Brasil, nem nunca nenhum brasileiro venceu, nem nunca nenhum filme brasileiro venceu. Por quê? É falta de qualidade dos nossos filmes ou falta de saber jogar o jogo para chegar lá? Ou os dois? Os dois. Claro, né? Claro que é os dois. A gente está aí com teimosia, né? E continuam com a mesma, né? Você acha que teria alguma relação do cinema brasileiro com a política brasileira? Prefiro não opinar. Não é? É aí. Aí que está o errinho todo, sabe? E não estou vendo muita possibilidade de mudança, não. Pelo menos num curto espaço de tempo aí, né? Nem curto, nem longo. Nem longo. Eu acho que eu não estarei vivo de ver isso. Então, Rubem, mas você ao longo da carreira não nutria essa expectativa de Não. algum dia cobrir um Oscar onde the winner is, the Oscar goes to Brazil, ou você não tinha essa vontade? Nunca teve? Olha que engraçado o teu. Eu não tenho essa fantasia. Ah, tá. Não é questão de querer ou gostar, não. Eu não... Você sabe que a chance é baixíssima, muito, muito baixa. Você se desiludiu com o Oscar ao longo dos tempos? Que engraçado, eu nunca em momento nenhum tive essa sensação do iludir e desiludir. Não passou por mim. Engraçado, né? Para mim ele é um elemento que às vezes tem pessoas que eu gosto, tem situações que eu me divirto, e há momentos onde eles estão fazendo coisas... E há momentos onde eles estão fazendo That's Hollywood, porque eles são aquilo, que é muito discutível. Eu não sei ver, eu não tenho essa coisa muito isso de... Nunca teve o glamour, Rubens? Você nunca viu de uma forma assim, uma celebração? Você sempre teve esse olhar mais objetivo e... Eu nunca pensei nisso, mas agora falando com você, acho que sim. Acho que não tenho. Participei de muitos lugares, festas. Você chegou aí festas americanas? Não, americano não. Dá a mão.
força você, tá? É horrível. É horrível? É horrível. As comidinhas são horríveis, o tratamento é horrível, os penteados é tudo horrível, as pessoas ficam vomitando na mesa. É tudo um horror. É tudo um horror. E se drogam muito também, né? Eu não me drogo, infelizmente, nem vinho eu tomo. Nem vinho? Nem vinho. Nem cerveja, nem essas... Não, nada. E chato, né? Uma pessoa chata eu. Mas não me dou bem. Mas eles são not very nice persons. Você é um dos curadores, um dos membros do júri ou curadores do Festival de Gramados. Como é que é essa experiência de estar nesse lugar de julgar, de assistir, de escolher? O que eu posso dizer é que há uma tentativa de fazer o melhor festival possível, com os filmes que estão disponíveis ou não. O filme latino, dando-se muita atenção a ele, o filme gaúcho, dando-se muita atenção a ele, porque tem aquele laço fraterno, que eu acho certo também, e Gramado ter se transformado numa coisa importante de anos e anos. Então, há anos mais fáceis, com filmes mais... Te jogo estou aqui, 2, 3, 4, 5, e tem anos mais difíceis. Claro. Rubens, indo para o finalzinho do papo, você é uma pessoa que assistiu mais de 60, entre 60 e 70 mil títulos aí ao longo da vida. Não conta revê-los, tá? Não, títulos únicos, né? Só se passou que a conta como numeral. Sim. Tem algum, não precisa ser o melhor de todos os tempos, mas assim um que te marca especialmente, que você não cansa de rever, que você gosta, tem um apego muito grande por aquele filme, aquela obra específica? Eu tenho uma paixão muito grande, ainda hoje, e muito forte, pelo cinema italiano. Adoro Fellini e adoro praticamente todo o cinema italiano. De A a Z. O filme do cachorro agora, que ninguém viu, né? Eu achei maravilhoso, achei um filme sensacional, apesar de tudo. Eu, obviamente, sou muito ligado aos musicais, por causa desde o começo dos musicais, que passam toda uma história, um envolvimento, uma alegria. Então, e para quem como eu que trabalha com musical, inclusive, eu dirigi filmes musicais, inclusive, e shows musicais. Então, sim, having fun é uma coisa que me pega muito. Talvez as 3 coisas, então, que mais me peguem são essas. E só está faltando umazinha aqui, que espero eu que seja o seu ídolo, que fica nos espaços lá. Kubrick. Stanley Kubrick. Acertamos! Aleluia! Aleluia! 2001, então. Claro, de tudo aquilo, né? Que ele representa, que é o... E quem viu em primeiríssima mão, né? Já era... Tem uma história boa. Eu trabalhava no Jornal da Tarde e o festival, o filme entrou escondido naquela época, na sala totalmente nova, a maneira de tratar do filme, etc. E tal. Então, muito pouca gente tinha visto. E era um risco imenso, né? E o crítico do Jornal da Tarde, ele bebia. E ele dormiu e não foi ver o filme. Mas tinha que fazer o filme, a crítica. Então ele fez uma crítica dos auges, dos blows auges, tal. E dizendo, e além de tudo, estava muito alto o microfone, não dava pra gente ver o filme. E aí virou ridículo, né? E ele faleceu já, inclusive. Algum título brasileiro na sua lista dos... E você vai me bater tanto? Porque você nunca vai achar que o Rubinho, o velho Rubinho, vai pôr como o melhor filme brasileiro. Você não vai acreditar. Porque vai dizer, não tem nada a ver com ele.
como o garoto que eu era, adolescente, depois estudante, depois que eu passei por tudo. E até hoje, eu ainda adoro o filme. E continuo a ver, embora ele não tenha necessariamente a ver muita coisa comigo. Mas eu adoro Terra em Transe, do Glauber Rocha. O Glauber tem muito a ver comigo? Não tem muito a ver. Mas o que ele pôs na tela, o que ele pensou, e conseguiu fazer nesse filme, porque ele começa a enlouquecer, mas ainda tem um pouquinho mais ainda de lucidez. Para mim, eu sou absolutamente apaixonado pelo Terra em Transe. Vai me prender agora, já aproveita, já leva para a cadeia, a gente já decide logo. Legal. Rubens. E aí, você ficou de resolver aqui. Olha, Rubens, eu fiz essa brincadeira contigo aí e tal, mas óbvio, a Ivan Jorico... maravilhosa, né? Maravilhosa, trabalhou com o Fellini, inclusive, né? Você vê? Você adoraria também, que nem eu, né? Fellini. Não deu. E quem mais? Esse aqui não é ninguém mesmo, é só um profissional? É Milton Ribeiro, não é isso? É Milton que Ribeiro. Que é o Lampião, o cangaceiro. Isso. Porque na história não é bem o Lampião, né? Eles põem o cangaceiro civil. Você está aqui diante da própria história do cinema brasileiro. Tá? Rubens, para encerrar, eu queria contar uma coisinha rapidinha. Eu ia te contar fora, depois que a gente parasse de gravar, mas eu faço questão de falar agora para encerrar o vídeo. Quando eu era um jovem adolescente ainda, que eu queria fazer cinema, mas eu morava numa cidade que não tinha uma única escola de cinema, não tinha uma universidade. Sou de Curitiba, no Paraná, que não é nem uma cidade tão pequena, mas na época não tinha nenhuma escola. E você, na época, tinha um programa na rede Telecine. Você apresentava um programa no Telecine. E eu, um adolescente, eu falei assim, cara, eu vou mandar um e-mail pro Rubens, porque eu quero saber como é que eu faço para seguir, né? Como é que eu serei um cineasta? E você sempre foi a minha maior referência como crítico, como... conhecedor de Oscar, tá vendo de cinema. Só? Tá gravando isso, tá? Grava isso, pelo amor de Deus. Agora ele vai chegar no final, vai dar um estouro horrível e eu vou ficar chorando. Não, eu mandei o e-mail pro Telecine. Na época não tinha o seu e-mail, o seu endereço pessoal, era um e-mail geral, assim, da que era Telecine. Rio, era aquela coisa confusa. Exatamente. E no dia seguinte veio uma resposta automática. Aquela coisa assim, obrigado por ter mandado sua mensagem e tal. Ok, né? Uma semana depois, mais ou menos, chegou a sua resposta. E eu, um jovem ali eu era um adolescente, um pirralho, 12 anos, sei lá, 11, 13 anos, por aí. Eu recebi uma resposta de alguém que eu admirava, que eu escutava, que eu lia, que na época eu comprava as revistas, de que eu ouvia na transmissão do Oscar. Isso foi determinante para eu ter a certeza. Eu sempre quis fazer cinema, mas aquilo me deu um impulso que você não tem ideia. E eu hoje estou aqui na sua frente. Eu queria agradecer por essa ajuda que você nem sabia que tinha dado para mim, mas você me deu dicas... Eu fui educado, gentil e tudo? Completamente. Você me falou o seguinte, você foi carinhoso. Graças a Deus. Totalmente carinhoso, você me falou assim, leia muito, pegue uma câmera caseira mesmo e comece a treinar, se você quer realmente seguir esse caminho. E quando chegar a hora, busque o seu caminho. Escreva também, acho que você também falou, escreva. E tudo isso foi muito importante para que eu hoje estivesse aqui, eu tenho um canal, eu cubro cinema, eu fiz faculdade de cinema, eu trabalho também com cinema, produzo cinema. E então, quero te agradecer pessoalmente agora e queria que isso ficasse registrado aqui. Falei que eu ia chorar. Obrigado, Rubens, de verdade. Obrigado, Tom. Fico muito feliz, muito feliz. E orgulhoso, puxa vida. Gente, para quem está aí no canal, curta, compartilhe, comente. É sempre muito importante. Estive aqui hoje com o maior crítico da história do Brasil de cinema, Rubens Evaldo Filho, um ídolo para mim. Uau! Meu Deus, meu Deus. Tchauzinho, até o próximo vídeo.